Mari, fiz minha primeira aula de balé adulto e não consigo manter o equilíbrio no balance. É possível ganhar mais equilíbrio depois de adulto? Show, 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 show. Primeiramente, parabéns pela aula, né? Eu acho que da nossa jornada de bailarina adulta, né? Bailarino também, acho que o passo mais difícil é o primeiro passo, é fazer uma aula. Esse é o passo mais difícil. Depois as coisas vão ficando desafiadoras, não que fiquem fáceis, né? Mas elas vão ficando desafiadoras no sentido da gente conseguir dominar o nosso corpo para executar os passos do balé. E o balance é um desses passos, se é que a gente pode chamar assim, né? É um dessas qualidades que a gente precisa desenvolver e que é osso no começo, tá? Então, primeiro ponto, se você começou balé agora e foi lá e tentou fazer um balance. E o que é balance? Balance é a gente ficar em uma determinada posição no equilíbrio. Então, eu posso ficar num balance aqui, posso estar num balance aqui, posso ficar lá embaixo, ao invés de estar com os dois pés no chão, eu posso estar com um pé só no chão, pode estar um pé em cupê, o outro pode ser em passê, posso estar em atiti, posso estar, e aqui eu estou em balance, sem tocar em nada, posso estar em arabesque, enfim. Não importa a forma que a gente está fazendo. Se eu não estou segurando em lugar nenhum, isso a gente chama de balance, que é o domínio do equilíbrio do nosso corpo. Então, a gente mantém uma postura. Existem balances estáticos, existe balance dinâmico. Um balance estático, eu tô lá, fiz, por exemplo, um relevé sussu, e tô lá paradinha, tirei a mão e fico lá parada. Isso é um balance estático. Mas eu posso estar aqui também no meu relevé sussu, tô lá, e aí eu começo a tirar o cupê lá atrás, ó. A perna de trás começa a se movimentar, e aí ela começa a vir para você, e aí ela começa a ir para titi. Isso é um balance dinâmico, sim? E aí ela finaliza num arabesque, vocês não estão vendo aí, né? Mas é assim. Isso é um balance dinâmico, tá bom? Porque a gente vai se movimentando sem segurar em nada, tá? Tentando manter o equilíbrio. Para fazer isso, a gente precisa trabalhar algumas coisas. Vamos pensar sempre de baixo para cima. É o jeito que eu gosto de pensar com os meus alunos, tá? Sempre de baixo para cima. O que significa isso? Para eu ter um balance, um equilíbrio, eu preciso ter um eixo, sim? O que é ter um eixo? Imagina um fiozinho reto descendo do teto indo até o chão. Esse é meu eixo. Se eu coloco o meu bumbum para trás desse eixo, meu peito para frente desse eixo, eu até fico lá, mas toda cagada, toda torta. Sim, essa não é uma postura de balé. A gente tem que estar aqui na postura de balé, tá? Então, eu tenho que me manter na linha desse eixo. Quando eu tiro uma perna atrás, por exemplo, quando ela é baixinha, eu ainda consigo me manter retinha. Conforme essa perna começa a subir, o meu tronco tem que descer um pouquinho, como se fosse uma gangorra. Sim, é como se a gente tentasse equilibrar os pesos, o peso que está para trás do meu corpo com o peso que está para frente do meu corpo. Se eu subo muito a perna, fica muito peso lá para trás. Se eu não cedo nada do tronco, eu começo a cair para trás. Se eu cedo muito, eu começo a cair para frente. Então, a gente precisa desenvolver essa habilidade de coordenar esses pesos. Mas, para isso, pensando de baixo para cima, eu preciso de uma base sólida. O que é a base sólida? É a minha meia ponta. Sim? Se eu tiver numa meia ponta baixinha, fica difícil eu manter. Por quê? Quando a gente faz uma meia ponta bem alta, tipo assim, bem alta, eu consigo travar a minha articulação. E aí eu faço menos força para me manter nessa posição. Teste aí, faz uma meia ponta bem alta. Se você nunca fez, vai doer um pouquinho no começo, tá? A batata da perna ali vai doer. Mas pense em tracionar a patela para cima. E jogar o colo do pé à frente desse pé aqui, ó, cada vez mais para frente. Aqui eu mantenho uma meia ponta bem alta. Isso não sobrecarrega a musculatura da sola dos meus pés. O grande problema do balance, muitas vezes, é a gente deixar essa meia ponta baixa e aí eu sobrecarrego a sola dos pés, e a sola dos pés são músculos muito pequenininhos. Eles não aguentam sustentar toda a carga do nosso corpo. Então, a gente precisa passar para cima dos dedos, aí eu ganho mais facilidade para ficar ali. Então, o primeiro ponto para você trabalhar no seu balance é pensar na meia ponta alta. E aí, gente, volta aquilo que eu vivo falando aqui no canal. Pega um passo complexo,
desfragmenta ele em vários pedacinhos e trabalha esses pedacinhos. Então, se o que eu quero é ficar num balance em cupê, eu quero ficar nesse balance aqui, fiz minha primeira aula, a professora deu esse balance e eu não consegui ficar, e eu quero ficar nesse balance. De baixo para cima, o que eu preciso trabalhar? Primeira coisa, meia ponta alta. Como é que eu vou trabalhar essa meia ponta alta? Eu vou trabalhar fazendo exercícios de força, de fortalecimento para a panturrilha e para a sola dos pés, para deixar os pés e a panturrilha forte para conseguir fazer esse movimento. A partir daí, eu vou trabalhar as outras estruturas, mas tem pessoas que quando tenta fazer a meia ponta alta, não consegue porque não tem esse alongamento. O pé faz essa curvinha aqui na frente, tá vendo? E aí não sobe mais do que isso. Então, você vai precisar alongar o seu tornozelo para conseguir chegar nesse ponto. Então, pensando nos pés, a gente vai pensar alongamento de tornozelo para que eu consiga ter esse alinhamento, fortalecimento para que eu consiga chegar lá em cima e me manter sem deixar a meia ponta descer. Terceiro ponto, esse peso está bem distribuído no meu pé ou eu estou caindo para o dedinho? Se eu caio para o dedinho, eu caio do balance. Eu tenho que estar entre dedão, segundo e no máximo terceiro dedo, o peso do meu corpo. Ok? Então, trabalhe essa base. Ela perguntou por onde ela começa, não perguntou onde? Isso, é. É possível ganhar depois de adulto, né? Tá. Então, aí a gente vai... É possível ganhar? Sim, porque são todas estruturas que a gente consegue trabalhar. Mas comece pela meia ponta. Se você quer ter um bom balance, você precisa de uma meia ponta alta e firme, para depois você pensar em toda a estrutura que vem acima, tá? Como que a gente pode fazer isso? Vai lá no canal Mari Balé Online no YouTube, tá? E lá você tem uma lupinha e você pesquisa meia ponta alta. Dentro do meu canal, você vai encontrar um vídeo que tem vários exercícios para você trabalhar, tanto a flexibilidade quanto o fortalecimento desse pé. Esse seria aí o primeiro passo. Depois disso, a gente vai começar a trabalhar postura, entender para onde fica essa minha linha, esse meu eixo e tudo mais.